Nosso planeta está enfrentando a maior extinção de animais desde a época dos dinossauros. Mas desta vez não é um meteorito que ameaça suas vidas. É um ser humano. Nos últimos 50 anos, os humanos destruíram quase 2/3 das espécies. Você nunca mais ouvirá o doce pica da sardanha. O sapo laranja não vai mais avisá-lo da chuva com seu coachá. E os fãs de melodramas adolescentes não poderão provocar o lobo da Tasmânia no zoológico, chamando de Jacob listrado. Mas ao contrário de alguns animais, vivemos para ver que podemos fazer milagres com a ajuda da engenharia genética. No dia 23 de fevereiro deste ano, aconteceu um acontecimento sensacional. O fotógrafo australiano Neil Waters postou um conteúdo impressionante na internet. Uma foto daquele mesmo lobo da Tasmânia que foi considerado extinto há 85 anos. Isso pode significar que os cientistas já fizeram progresso secretamente na clonagem e podemos consertar tudo, mas há outra questão: vale a pena fazer isso? Antes de responder, há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Para fazer isso, você precisa levantar a cabeça. Esta é a águia de haste, a maior ave de rapina da história. A águia de haste é muito semelhante à maior águia do mundo, a Hárpia, só que era 2 vezes mais pesada, e a sua envergadura era 40% maior. Ela viveu na ilha sul da Nova Zelândia, até que as pessoas exterminaram impiedosamente o pássaro majestoso. Diz a lenda, depois que o povo maori exterminou a moa, principal fonte de alimento da águia de haste, o mega-pássaro começou a se vingar das pessoas, caçando seus filhos pequenos. Portanto, o povo maori teve que matar um pássaro terrível com base em uma desculpa de legítima defesa. O ser humano se tornou o predador e assassino mais perigoso de todos os tempos. Mas as crianças da Nova Zelândia brincam no quintal sem medo de serem arrastadas por um pássaro gigante. Talvez você queira clonar algum outro animal dos recém-extintos? E que tal esse cara? O urso gigante de cara curta. É mais pesado do que o rinoceronte moderno, 50% maior do que os maiores ursos polares e, como você pode ver, 2 vezes sua altura. Para sobreviver, ele deve comer pelo menos 33 libras de carne por dia. Isso significa pelo menos um corgi. Agora veja quem está parado à sua direita. Megalane é o maior lagarto terrestre conhecido pela ciência. Tinha o comprimento de um prédio de 2 andares e pesava tanto quanto o coração de uma baleia azul. Mas nem ele nem o antigo ursão foram capazes de escapar de um ser humano. Na cadeia alimentar, os humanos tornaram-se seus rivais, tendo destruído tudo que o urso e a megalânia comiam. É bem possível que as pessoas simplesmente mataram esses predadores quando os encontraram. Você acha que não teria feito isso? Primeiro comece a conhecê-los. Mas onde eles estão? Você não verá o megalânia imediatamente. Não é tímido. É apenas aquele lagarto que caça em uma emboscada. Ele o imobilizará instantaneamente, cortando os tendões com seus dentes afiados. Você já viu esses vídeos sobre como abrir as fritas corretamente fazendo um corte no meio do pacote? Ninguém sabe que megalânia descobriu isso há muito tempo. Ele vai imediatamente rasgar sua barriga e começar a devorá-lo vivo. É uma pena que uma espécie tão única tenha se extinguido. Mas não se preocupe. No final dos anos 90, houve muita especulação de que o megalânia tinha sido visto na Austrália ou na Nova Guiné. Talvez ainda esteja vivo sem qualquer clonagem. E aí vem o urso de cara curta. Ele não teve problemas para encontrar você por causa de seu nariz distinto super sensível. Olhe para isso. Suas presas são apontadas em direções diferentes, semelhantes a um tigre. Ao contrário do megalânia, os dentes laterais de um urso cortam efetivamente não apenas seus tendões, mas também seus ossos. O extermínio de tais monstros era uma necessidade para a sobrevivência dos povos antigos. Mas que mal a tão alardeada estrela da internet, lobo da Tasmânia, fez para nós? O tilacino, como também é chamado, foi extinto em 1936, o que significa que já existia quando a câmera foi inventada, e podemos ver suas fotos reais. Não tenha medo de se aproximar dele, é como um grande gato com uma coloração listrada interessante. Olhe que lindo bocejo! Sua boca abre em 90 graus. Acontece que este gato listrado não é tão inofensivo,
E quem sabe o que um humano pode esperar disso? Aposto que você não deve colocar o dedo na boca dele. No ano de 2005, a revista australiana The Bulletin ofereceu uma recompensa de 1,25 milhões de dólares australianos a qualquer pessoa que apanhasse um tilacino vivo. E Neil Waters, presidente da Thalassine Avernus, pode se tornar um milionário graças à foto de uma família inteira de tilacinos, incluindo um filhote. Talvez o tilacino que encontramos seja o resultado de experimentos bem-sucedidos de cientistas no campo da clonagem e em breve seremos capazes de recuperar os outros animais recentemente extintos que apresentei a você. Já agora, as pessoas que foram as primeiras a pensar sobre isso são os cientistas do projeto Lazarus, da Universidade de New South Wales. Eles pegaram o tecido de um sapo que estava morto e congelado desde os anos 70. Os cientistas implantaram com sucesso em um ovo de uma espécie de rã intimamente relacionada. Embora nenhum dos embriões tenha sobrevivido mais do que alguns dias, este pode ser o primeiro passo para transformar o cenário de Jurassic Park em realidade. Porque acho que estamos esquecendo os verdadeiros heróis, os mega-animais que foram extintos há muito tempo, e você nem ouviu falar deles ou de seus superpoderes. O que seria realmente interessante para renovar e colocar no parque com os antigos habitantes ressurgentes é o Helicoprion. Este peixe predador é o personagem menos favorito da Fada dos Dentes. Seus dentes tinham uma habilidade incomum. Eles não caíam, mas se transformaram em uma roda na mandíbula inferior, semelhante a um padrão. Com essa espiral mortal, o Helicoprion costumava organizar um massacre da Serra Elétrica Paleozoica. Assistindo o Helicoprion através do vidro de um grande aquário, um visitante do parque ficaria muito interessado nele. Isso seria Steven Spielberg. Ele certamente se inspiraria para fazer o próximo Tubarão com esse personagem no principal papel. A menos, é claro, que o Helicoprion seja derrotado nesta audição pelo Aquilolamna milarcae. Tem muito mais chances, porque no dia 18 de março, cientistas divulgaram a notícia sobre um fóssil preservado desse tubarão do Cretáceo encontrado no Golfo do México. Sua característica especial, barbatanas peitorais que se assemelham a asas e se assemelha a uma arraia engraçada presa no corpo de um tubarão cruel. Seria interessante manter outros animais extintos em casa ao invés do parque, porque agora está muito na moda ter um mini porquinho de estimação em vez de um gatinho. Mas quanto ao entelodonte, o javali canibal do tamanho de um gigante, este animal de estimação definitivamente não é para os fracos de coração. Com suas presas de 20 centímetros, o porco-leitor não era avesso a comer sua própria espécie. Se o seu cão não está fazendo bem seu trabalho, você deve saber que os ladrões certamente se encaixam no gosto do entelodonte. Esperançosamente, isso poupará o proprietário. É incrível que a única coisa que pode salvar esses super animais seja a clonagem. Com todo o seu poder, todos eles falharam em evitar a extinção e o extermínio. Todos exceto uma criatura invencível, o texugo de mel. Aqui está, deitado ali, coçando, a ameaça do reino selvagem. Você tem vontade de acariciar aquele texugo fofo? Eu não aconselharia isso. Esse cara é um verdadeiro maníaco. O texugo de mel está listado no livro de recordes do Guinness como o animal mais destemido. Não só se defende com sua pele espessa e elástica, que é difícil de roer, também entra em brigas e rixas primeiro. O texugo de mel estrela da internet, Stoffel, escapou mais de uma vez de seu recinto e... Não escapou para a natureza, mas foi bater em outros animais do zoológico. O texugo de mel é o Chris Brown do reino animal. Todo mundo provavelmente tem um amigo como aquele que saiu da festa e não podia ser impedido. Como o texugo de mel não é membro do clube da luta, não há regras para ele lutar. Ele usa técnicas proibidas. Ele pode atacar violentamente o rosto e os olhos de seu rival, bem mais especificamente sua vítima. Você está surpreso com as pessoas que podem mastigar grãos de pipoca facilmente? As mandíbulas do texugo de mel são tão fortes que podem comer tartarugas com carapaça. E mesmo que caia na boca de um predador, digamos, na armadilha das presas de um lobo da Tasmânia a 90 graus, ainda não consegue engolir o texugo de mel porque também é muito astuto. Talvez você possa ir para a África e ver de perto, mas não é um fato que logo nos primeiros minutos da reunião não vá arrancar seus olhos.
Você pode estar pensando como seria legal se todos os caras mencionados acima fossem tão resistentes quanto o texugo de mel e sobrevivessem até hoje. Bem, os cientistas têm tentado clonar o lobo da Tasmânia desde 1999. 3 anos depois, seu DNA foi extraído, mas foi considerado inutilizável. E depois de 6 anos, os cientistas conseguiram fazer alguns dos genes do tilacino funcionarem no embrião de camundongos, mas nenhum dos embriões em desenvolvimento se transformou em lobo. Então os cientistas se acalmaram e poderíamos dar um suspiro de alívio porque tínhamos a confiança de que não entraríamos em suas rachaduras que se abrem como uma grelha elétrica de carne. Mas de repente, em 2021, vemos essas fotos de um lobo da Tasmânia caminhando silenciosamente pela floresta da Tasmânia. Talvez os experimentos tenham saído do controle. Em breve haverá fotos de outros animais extintos na web. Quem estará caminhando perto de nós agora? Nós simplesmente não os notamos. Que animal além do lobo da Tasmânia você gostaria de observar em seu quintal? Este é o personagem que você conheceu há alguns minutos, o antigo urso de cara curta. O genoma está bem preservado e pode ser restaurado no futuro. O problema é encontrar uma mãe de aluguel, já que o parente mais próximo pesa cerca de 10 vezes menos. Pode haver genomas e outros animais antigos. Qual você traria de volta à vida? Um porco canibal? Um peixe serra elétrica? Uma águia assassina bebê? Porque os seres humanos não deveriam ressuscitar. Neandertal é a opção mais viável para a clonagem, até uma espécie substituta correspondente. Somos nós. No entanto, a declaração da ONU proíbe a clonagem de humanos por considerá-la antiética. Bem, você assumiria a responsabilidade de criar o Neandertal? Você ainda quer ressuscitar alguém? Quem? Escreva nos comentários.